Vamos lá, terceira parte da aula. Terceira parte da aula de ética profissional. Estou terminando já, tá? Isso é para compensar que na última aula eu só lancei um áudio com PDF, com PowerPoint, um áudio com PowerPoint, e na primeira aula eu só lancei material no site. Então, nessa aula de hoje, do dia 3, estou lançando 3 módulos de aula para vocês aqui, tá? Próximo slide aí, ética e história. Ética e história, né? A história é um material de pesquisa muito rico para a evolução do estudo da ética. Seja a ética lato sensu falando, amplamente falando, seja a nossa ética profissional aqui também, tá? Eu coloquei aqui eu coloquei aqui como uma frase que a história é um mergulho no passado, né? Para a gente aprender com os nossos erros e melhorar as nossas relações ético-morais costumeiras, tá? Estava assistindo uma aula do professor Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que é um expoente da advocacia nacional, um catedrático da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre, doutor, com muitas obras publicadas, notadamente no campo do direito constitucional. E ele trouxe uma aula da história do direito constitucional, que vocês vão estudar aqui na faculdade, mas do constitucionalismo, sob o ponto de vista histórico, e falando sobre as nossas constituições federais. As nossas constituições federais, a nossa Constituição Federal inicial começou em 1824, primeira Constituição monárquica do Brasil. Depois, já na fase da República, a Constituição de 1891. Posteriormente, 1934, outra Constituição lá da Era Vargas. Tá? 1937 também, né? Melhor dizendo, essa é a Constituição da Era Vargas, outra Constituição. Então, 1824, 1891, 1934, 1937, tudo pertinho, tá vendo? Tudo pertinho. Não tinha uma estabilidade constitucional. Depois, em 1946, tivemos uma boa Constituição. Depois de 46, já em vigência do golpe militar, nós tivemos uma Constituição que, na verdade, foi uma emenda constitucional. Tivemos uma Constituição que é a Constituição de 1967, né, de 46, tivemos a Constituição de 67 do regime militar, e depois nós tivemos uma emenda constitucional à Constituição de 1967, que, na verdade, materialmente ela foi uma emenda constitucional. Só que formalmente ela é uma nova Constituição. Então a gente pode considerar a emenda constitucional de 1967, da Constituição de 1967, como uma Constituição, que foi em 69, como uma Constituição de 1969. O próprio ministro Barroso assim considera. E depois disso a Constituição de 1988. De 88 para cá nós temos 32 anos. Então nós já temos um período de estabilidade democrática muito grande. Por trás desse período constitucional do Brasil, principalmente agora com a Constituição de 1988, com essa estabilidade democrática, porque nós não tivemos uma quebra do paradigma constitucional, nós não tivemos uma nova Constituição, por mais conflitos que nós tivemos no Brasil, né? Vamos lá, anões do orçamento, grande escândalo, plano, verão 1, verão 2, Bresser, Collor 1, Collor 2, diversos planos econômicos até a gente acertar. Então de lá para cá, se fosse antes da Constituição de 1988, todas essas intempéries, mensalão mineiro, mensalão nacional, né, Operação Lava Jato, olha só quantas instabilidades institucionais que a gente viveu nesses 32 anos com a Constituição de 1988. Claro que eu estou falando de infrações ético-disciplinares, de crime,
Estou falando de crime. Pior do que isso. O crime é uma externação daquela sociedade muito mais grave, né? Uma violação ética rigorosíssima, gravíssima. E olha só, a gente passou por todos esses episódios na era de 1988 e nenhum deles foi suficiente para quebrar o paradigma constitucional, para se ter um golpe com uma publicação de uma nova Constituição Federal como nós tivemos no passado, que eu acabei de citar quantas e quantas Constituições Federais nós tivemos. Isso é muito bom. Isso é bom para o Brasil, para o nosso constitucionalismo, para a nossa democracia. Que a gente saiba enfrentar os nossos problemas com o nosso material legal que nós temos. Que, diga-se de passagem, é muito bom, a própria Constituição de 1988. E os diplomas legislativos abaixo dela, tá? Na conhecida pirâmide de Kelsen, do processo legislativo. Tá bom? O homem com consciência jurídica, lato sensu falando, o homem com consciência jurídica, consciência moral, ele existe há mais ou menos 5.000 anos. Não é claro que o homem de 5.000 anos é o homem das cavernas, ele mesmo. Mas ali ele tinha seus valores éticos e morais. Então, nós temos uma consciência moral e jurídica, né, de costumes, muito jovem, sob o ponto de vista da humanidade, né? 5.000 anos. Se a gente considerar a evolução do mundo, a concepção do sistema solar, se a gente considerar a época dos dinossauros, que seja, e do que virá pela frente ainda de humanidade, até quanto tempo nós teremos aí a humanidade, nós temos uma história relativamente recente do homem se entendendo socialmente, se entendendo juridicamente, ainda que de forma informal, mas se relacionando com outro homem dessa forma. 5.000 anos. Então ainda temos muito que evoluir. Se a gente pega num passado recente, escravidão foi ontem que nós abolimos a escravidão. Quer violação ética maior do que manter um escravo? Não vamos longe não. No Brasil, nos dias de hoje, eu tenho certeza, nesse minuto, eu tenho certeza que existe uma plena exploração do trabalho infantil. Que exista uma escravidão não institucional, é claro, né? Uma escravidão como prática criminosa ocorrendo no Brasil aí. Nesse Brasil, de muitos Brasis, né? Então nós temos aí a ética relacionada com a história de uma forma muito ampla e muito rica, tá? Eu sugiro aqui a inscrição dos senhores no YouTube, no canal do jornalista Eduardo Bueno. Ele escreve sobre história do Brasil, tem muitos livros sobre história do Brasil publicados. Eu tenho um livro estou com 4 livros dele de cabeceira lá no meu quarto. Na próxima aula eu trago para mostrar aqui para vocês, mas é fácil localizar. Eduardo Bueno tem um canal no YouTube muito divertido, ele fala sobre história de forma muito divertida, muito crítica, e tem também programa na TV a cabo. Agora me falha o canal, mas tem um programa de televisão também que ele tem ali 1 hora ou meia hora falando sobre história do Brasil, aspectos pitorescos da história do Brasil, tá? Próximo slide aqui, ética e economia. Ética e economia. Ou quantas vezes a economia viola a ética, né? Hoje em dia você tem o homem, ele tem que ter para ser. Quanto mais ele tem, mais ele é. Então a adoção do caráter do materialismo do ser humano é muito grande, e esse materialismo consequentemente traz violações éticas de forma geral e violações éticas profissionais também no campo do seu trabalho, tá?
Se você quiser conhecer um homem, põe poder e dinheiro na mão dele. Aí você vai ver quem que é aquele homem ou aquela mulher. Porque na maioria dos casos as pessoas que detêm muito dinheiro e muito poder mudam completamente e se revelam a sua verdadeira essência, com honrosas exceções, tá? Quer então descobrir uma pessoa, coloque aí poder na mão dele, dinheiro, tá bom? Tinha falado no slide anterior sobre trabalho escravo, né? Aqui também eu ressalto trabalho escravo, economia informal, trabalho infantil, e fecho a discussão de ética e economia, claro que de forma muito simples, com o problema do coronavírus, né? Essa quarentena que todo mundo está vivendo aí, as instituições de ensino todas tendo que se adaptar, uma demissão em massa, né, no setor privado, há um anúncio aí, de medidas com autorização de redução de salário, etc., no setor privado. Mas olha só a violação ética que eu vou levantar a lebre aqui. Isso não é um problema do Brasil não, tá? Isso é de todo o mundo. O serviço público no Brasil não foi ainda levantado de forma efetiva a redução de gastos, não é? Eu quero saber aqui de juiz, promotor, defensor público que ganham salários acima, e quem ganha no serviço público, não vou colocar só esses expoentes não, mas quem no serviço público ganha salário acima de 30 mil reais? Não precisava de ser 30, podia ser 10 mil, já estava bom. Quem ganha acima de 10 mil? Vamos ter uma redução escalonada pelo período do coronavírus, crise econômica aqui, ó. Então, a ética é falha nesse ponto, porque até agora, em termos de política pública, só foi falado da iniciativa privada. No serviço público, ninguém mexe no salário, nem com um problema grave desse, né? Então imagina você, servidor público, promotor de justiça, numa hora dessa. Você está tranquilamente em casa, recebendo mais de 30 mil por mês, trabalhando no home office, isso se a sua comarca tiver home office, porque muitas comarcas não têm. E garantido a sua irredutibilidade de subsídios no final do mês, como garantia constitucional, inclusive. Que há a possibilidade de relativização, de excepcionalidade, mas até agora não foi pautado pelo Congresso Nacional nesse sentido. E é o Congresso que tem que deliberar sobre isso, tá? O Legislativo até agora não levantou a hipótese de redução de salário das principais carreiras que envolvem muito dinheiro, seja do Executivo, seja do Judiciário, seja do Legislativo. Ninguém ainda mexeu no bolso desse pessoal. Ética e economia. Fica aí meu abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.